Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sequência de conversas sobre a depressão. Hoje damos continuidade ao nosso terceiro tema, falando um pouco sobre os sintomas da depressão. Eu sou Valdemir Simão, sou psicólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa. No primeiro encontro a gente falou, de uma forma geral, que a depressão, como nós já dissemos, é uma alteração de humor. Na última conversa, a gente falou um pouco sobre as causas, dando destaque maior às causas psicológicas relacionadas à história de vida da pessoa, relacionadas às situações que ela experimentou, que deixou marcas ao longo da sua vida e que num dado momento, diante de uma mudança, diante de uma situação difícil ou inesperada, muitas dessas emoções que estavam guardadas, escondidas, represadas, que se acumularam ao longo da vida, aparecem e rompem de forma que a experiência da pessoa naquele momento se torna negativa, se torna difícil, que configura um quadro depressivo. Hoje a gente vai dar sequência a essa conversa falando um pouco sobre os sintomas, dando destaque a 4 dimensões principais dos sintomas da depressão. O primeiro deles, relacionados à variação do humor, da nossa disposição. O segundo, como que os nossos pensamentos são alterados ou se comportam durante um processo de adoecimento depressivo. O terceiro, como fica o nosso físico, como fica o nosso corpo, como que este processo interfere na nossa própria disposição física para a vida, para as situações, para as atividades. E por último, como que as nossas interações sociais, a forma de lidar com as pessoas, fica afetada por um processo de adoecimento depressivo, certo? Então, a gente já antecipou, nas conversas anteriores, todo esse rol de experiências que a pessoa vive ao longo de um processo de depressão, e algumas delas a gente percebe que são experiências que a gente pode ter ao longo da vida, não necessariamente relacionadas a um quadro de depressão, mas que quando elas aparecem num conjunto, quando a gente vê que muitas dessas experiências que eu vou descrever aqui, muitos desses sintomas estão presentes, a gente pode perceber que isso pode se relacionar a um quadro depressivo e, claro, com um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, a gente pode fazer um tratamento disso, identificar melhor, descobrir se de fato estamos passando por uma depressão ou se estamos ainda vivenciando um processo de luto ou de algum outro tipo de adoecimento, de sofrimento mental, que também merece receber o seu cuidado. Mas vamos dar sequência à nossa conversa em relação aos sintomas do humor, Como que a pessoa deprimida se comporta, como que é a manifestação da depressão em relação ao humor da pessoa. O primeiro deles é a tristeza, como a gente já disse antes, Mas a tristeza numa depressão, ela não é uma tristeza passageira, não é só uma emoção, um sentimento que fica ali durante alguns dias, não, é uma tristeza profunda, intensa, de longa duração. A pessoa, quando está deprimida, ela experimenta a tristeza de uma forma muito intensa, mas por um período bastante longo, superior a 2 semanas, e claro, isso pode variar por um tempo ad infinito, não tem um limite assim de quando se estabelecem que aqui acabou a tristeza, porque o processo ele pode, a depressão pode durar anos na vida da pessoa. A pessoa sente também uma diminuição no seu prazer de realizar as atividades, ela sente pouca vontade, pouca disposição, porque as coisas já não são mais alegres, já não trazem mais aquele prazer, aquele colorido da vida. A pessoa fica numa situação de apatia. O que é isso? É aquela situação de que tanto faz, nada mais influencia a pessoa, nada mais toca ela, nada motiva, nada desperta interesse, desperta a vontade dela. Então, a motivação, o desejo dela, o prazer dela fica muito apequenado, fica muito pequeno durante esse processo de adoecimento. O interesse, a motivação, a vontade de fazer as coisas também diminuem, ainda mais porque a pessoa não sente prazer naquilo que faz, por que fazê-lo? Então, o sentimento de que aquilo não tem porquê de fazer, aquilo não presta, aquilo é inútil, é muito comum neste processo. É possível que a pessoa também experimente processos de ansiedade, uma preocupação
um pouco mais acelerada, né, um pouco mais intensa, especialmente porque os pensamentos negativos, a visão de que as coisas já vão acontecer e vão acontecer de uma forma ruim, né, o fim das coisas será ruim, isso amplia o sentimento de ansiedade, né, o medo, a expectativa até de que algo ruim vai acontecer no futuro próximo. A pessoa tem uma sensibilidade à ameaça um pouco maior, né, começa a perceber que várias coisas podem atingi-la, ela sente um medo maior de sair, de lidar com as outras pessoas, de investir em novas situações, porque acredita, né, tem a crença de que alguma coisa vai acontecer de ruim com ela, né? As situações são uma ameaça. Ao invés de ser uma possibilidade de mudança, de melhoria, ela percebe as situações como uma ameaça. É possível também que a pessoa desenvolva, em especial crianças e adolescentes, uma irritabilidade maior, né? Fica muito irritável, fica muito nervosa diante de qualquer evento, diante da fala de alguém, diante da proximidade de alguém, diante de uma nova situação que ela experimenta na vida. Mas é importante também destacar que alguns desses sintomas, como mostram estudos sobre a depressão, eles são mais intensos no período da manhã. Quando a gente acorda, né, a gente costuma às vezes não estar muito bem humorado para o início do dia, mas uma pessoa deprimida tem esse processo um pouco mais acentuado, né, de um modo geral, em especial durante a manhã. Mas é claro, né, só ter alguns sintomas como esses no período da manhã não diz que a pessoa tenha ou não tenha depressão. É claro que a gente precisa considerar também os outros sintomas e as outras causas e o processo de uma forma integral, certo? Em relação aos pensamentos, né? Como são os pensamentos de uma pessoa deprimida? Normalmente a pessoa se critica muito, ela tem uma autocrítica, ela tem uma visão sobre si de forma intensa e negativa, se deprecia, se desvaloriza, não enxerga valor, não enxerga beleza ou bondade em si mesmo, né? A pessoa cultiva pensamentos de culpa de situações que talvez ela não é responsável, né, pelo desencadeamento de alguma situação, pelas consequências. Então assume culpas tanto de atividades que fez ou deixou de fazer, e até mesmo de situações que talvez não estavam dentro das escolhas, dentro das ações da pessoa. Então a culpabilidade num processo de depressão, ela também é muito grande, né? A pessoa também sente muitos pensamentos de desesperança, de que as coisas não vão acontecer bem, de que vai dar errado, um pessimismo exacerbado, né? Uma visão sempre negativa em relação ao futuro. É possível, né, a pessoa acabar desenvolvendo também, diante de todo esse cenário, que está tudo ruim, de que nada de bom vai acontecer, de que não há nada possível de acontecer, de que não há melhora, a pessoa pode desenvolver pensamentos de morte, pensamentos suicidas, e este, né, já é, às vezes, um passo mais além num processo de depressão, em que, nessas horas, é ainda mais importante se ocupar do tratamento, de um acompanhamento da pessoa, porque acabaram para ela todas as saídas, de forma que ela enxerga, né, no fim da vida, no fim, né, da realidade que ela está experimentando, que certamente é muito difícil, muito sofrida, uma saída para tudo isso que ela está vivendo. Também, durante um processo depressivo, a pessoa costuma ter um pensamento mais devagar, ela tem dificuldade de concentração, dificuldade de realizar as coisas que está fazendo, no raciocínio, de pensar, e apresenta também algumas situações de esquecimento, né? Como ela já não foca tanto a atenção, como ela já não percebe o valor das coisas, é mais comum ela se esquecer do que deveria fazer, de uma pessoa, de algum compromisso ou de algo neste sentido. O terceiro aspecto, né, dos sintomas são os sintomas físicos, que são caracterizados, na sua grande maioria, por um cansaço, um desânimo, a diminuição da energia física, né? Já se diminui a disposição na vontade, no humor, na motivação de fazer as coisas, e isso se manifesta também no corpo, né? A pessoa fica derrubada mesmo, desanimada, não tem energia, não tem disposição, sente um cansaço, uma fadiga muito presente e muito constante. Também a pessoa pode desenvolver um aumento da sensibilidade à dor, ou seja, situações diversas fazem com que ela sinta mais dor, né? E às vezes dor
no próprio corpo que não tem uma causa aparente, às vezes não tem uma outra doença física relacionada, mas a pessoa sente dor, dor de cabeça, aparecem sintomas no corpo como manchas, como coceira, enfim. O sofrimento que ela experimenta na mente, né, se manifesta também no corpo e, em especial, né, na manifestação da dor. O problema do sono também é muito frequente durante um processo de depressão, tanto dos dois lados, né? A pessoa pode ter uma insônia muito constante, uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de ficar quieta, né, durante a noite para dormir, para descansar, ou a pessoa pode dormir demais. Pode ter uma disposição intensa de passar horas, 10, 12 horas por dia só dormindo, ou mesmo que não dormindo, só na cama, desanimada, desmotivada, sem interesse em fazer nada, né? Também é comum, né, comportamentos de mudança na alimentação. A pessoa perde a disposição, perde a vontade de comer, o apetite, se a gente já disse anteriormente, né? Não há prazer nas coisas, inclusive não há prazer na comida. A pessoa pode demonstrar, né, uma falta de apetite, né, uma diminuição muito expressiva na vontade de comer. Ou, por outro lado, a pessoa pode ter uma vontade muito grande de comer, não só pelo prazer possível, né, que ela venha adquirir nisso, mas talvez uma necessidade de preencher algum vazio através da comida, um comportamento assim muito exacerbado, né, de realizar alguma ação que dá para ela um mínimo de estabilidade, de segurança, que ela consegue a partir da comida. Também é comum a pessoa perder a libido, né, o interesse sexual, o interesse nos relacionamentos, no casamento, né, com o parceiro ou a parceira que a pessoa estiver vivendo, porque o corpo está ali todo desmotivado, ele está fora de cena, ele não está afim das coisas da vida diária, inclusive não está afim das questões da ordem sexual, né? E o quarto aspecto relacionado aos sintomas, né, do processo depressivo dizem respeito às interações sociais. A pessoa costuma querer ficar sozinha, ficar isolada, não estabelecer vínculo com as pessoas próximas, com a família, com os amigos, já não atende mais, né, às vezes aos chamados, aos pedidos para um passeio, para uma visita, para ir curtir, né, algum momento, algum evento, a pessoa não está afim. Isso reforça um sentimento que a pessoa desenvolve também, que é o sentimento de solidão, né? Às vezes também pode não se sentir acolhida ou compreendida pelas pessoas que estão ao seu redor, então vai se isolando em si cada vez mais, alimenta pensamentos de inutilidade, de culpa, de desvalorização de si mesmo, já alimenta pensamentos também de que não há saída, então ela se fecha, se enclausura cada vez mais e se isola, se distancia das pessoas e não gera interação social. Importante a gente considerar, né, que dentre todos esses sintomas, alguns muito relacionados com o outro, alguns que se vinculam, né, como a gente acabou de dizer, né, do isolamento que alimenta a solidão, alimenta a visão negativa sobre si mesmo, eles precisam ser bem considerados para descrever mesmo um quadro de depressão, de um adoecimento como esse, né, que durante um tratamento é muito importante para que se faça um acompanhamento adequado, para que se pense em estratégias possíveis do enfrentamento desse processo, que é o nosso tema do próximo encontro, em que a gente vai falar um pouco sobre tratamentos psicoterápicos, tratamentos farmacológicos, formas que a pessoa pode lidar com esse processo de adoecimento. Então, os sintomas são diversos, nem todos os sintomas estão presentes, é importante considerar isso também, mas muitos deles são muito intensos, né? A pessoa vive de uma forma muito sofrida, muito difícil aquilo que ela está passando, e é importante, né, procurar ajuda, porque sempre tem saída. É possível sim enfrentar, tratar uma depressão e superar este momento difícil. Então, acompanhe o nosso próximo encontro, em que vamos falar sobre o tratamento. Agradeço você que já acompanhou até aqui. Se você não viu os vídeos anteriores, não ouviu as conversas anteriores, está tudo disponível no meu Instagram, @ValdemirSimãoPsi, ou no meu canal no YouTube, Valdemir Simão. Agradeço você a atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau.